Olá, professor André Arruda. Então vamos num assunto hoje da matemática aí, temido, né, dos alunos por conta aí dos comentários que a gente recebe diante das aulas, que é a dificuldade de entender a radiciação. Volto a dizer para você, como eu sempre falo nas minhas aulas, que se você ficar comigo até o final dessa aula, né, eu tenho quase certeza que você vai entender tudo de radiciação ao ponto aí de conseguir resolver tranquilamente as questões sem medo, né, da radiciação. E o fato é que esse assunto, como outros da matemática básica, como potenciação, frações, enfim, são tópicos que estão sempre presentes nas provas e a gente fica, às vezes, né, até com um pouco assim de pena do aluno que estuda muito e às vezes erra num detalhe, né? E esse detalhe, muitas das vezes, é assuntos que são de matemática básica, lá da base, né? Por isso, a importância de você dominar esses tópicos da matemática básica para não ter mais a chance, né? Você não pode errar questões de natureza fácil, né? Porque senão você estuda conceito, decora a forma, aí chega na hora da continha, você trava, poxa, e agora? Como é que eu faço aqui para racionalizar, né, onde eu tenho um radical no denominador? Exemplo, né? Então, fique tranquilo, que ao final dessa aula você vai ver tudo isso que eu estou falando e você vai tirar aquele peso das costas, opa, agora eu posso encarar essas questões que eu não vou errar mais. Legal? Então vamos lá. Eu vou começar aqui intitulando já o assunto, que é radiciação. Eu sempre falo que é um dos principais tópicos aí da matemática básica, onde os alunos às vezes acabam esquecendo alguns conceitos, tá? Muito bem, vamos aqui rapidamente entender aqui como é que você identifica, né? Todo mundo vai lembrar a hora que eu colocar esse símbolo aqui, que ele, às vezes é temido, né? Entre os alunos aqui, que é o radical. Então toda vez que você tiver a presença desse símbolo, que é o radical, você vai estar provavelmente envolvido em uma questão envolvendo radiciação, tá bom? Então vamos lá. Você tem um valor que vem aqui dentro, né? Vou representar pela letra A, e um valorzinho que ora aparece aqui também, né? Muito bem. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Essa casinha aqui é o famoso radical. Legal? Esse valor que vem dentro aqui é o intitulado, que a gente chama de radicando. Então, radicando é quem vem dentro, né, aqui da casinha. E esse número, né, que fica nesta posição é o que a gente chama de índice do radical. Vou chamar aqui só de índice, né? Mas é índice do radical. Então essa aqui é a estrutura básica aqui para você identificar de cara já um radical, né, envolvendo esse assunto radiciação. Muito bem. Agora, né, quando se fala de radical, a gente é obrigado, né, a relembrar os números quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos? Né? Aqueles números inteiros, né, que podem ser representados, né, por outros números inteiros ao quadrado. Vou dar exemplo aqui porque eu vou precisar que você lembre deste conceitozinho aqui. Tá? Então nós temos lá, né, essa relaçãozinha que a gente sempre guarda, 1 ao quadrado vale 1, ó, 2 ao quadrado vale 4, 3 ao quadrado vale 9, 4 ao quadrado vale 16, e assim sucessivamente, 5 ao quadrado 25, né? Esses são os principais que você tem quase que obrigação de saber para resolver as questões muito rápido, tá? Vamos aos próximos aqui, ó, 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81, e eu vou parar por hora aqui, ó, 10 ao quadrado 100. E aí você segue, né? 11 ao quadrado 121, 12. Eu vou até o 11, até o 12, né, que são os que mais caem aqui, ó, tá? Vou parar aqui no 13. Até aqui você tem obrigação de saber, né? 121, 144, 169 e segue o baile aí, tá bom? Ó, esses números que nós encontramos aqui, ó, ou seja, o 1, o 4, o 9, 16, 25, 36 e assim por diante, são os quadrados perfeitos, né? Porque se eu extrair a raiz quadrada de cada um deles, ó, raiz quadrada de 1 vai valer 1, raiz quadrada de 4 vale 2, né? Aí você esquece esse 2 expoente. Raiz quadrada de 9 vale 3, raiz quadrada de 16 vale 4, e assim sucessivamente, tá bom? Raiz quadrada de 36 vale 6, por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Quanto vale a raiz quadrada de 49? Vale 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. E assim por diante, tudo bem? Então,
É claro que aqui, né, eu teria que desconsiderar esse 1, né, para valer a questão da igualdade, né, porque a raiz quadrada de 4 não é igual a 2 ao quadrado, tá? Deixar claro para você aqui, ó, tá? Senão, de repente, você congela ali, né, e acha que aquela igualdade é verdade. O que eu quis dizer é a questão da definição, ó, porque a raiz quadrada de 1 vale 1, a raiz quadrada de 4 vale 2, a raiz quadrada de 9 vale 3, e assim sucessivamente, tá? Eu estou me referindo ao valor aqui da base, tá? Quanto vale a raiz quadrada de 1? Vale 1. Raiz quadrada de 4 vale 2, tá? E você esquece esse 2 aqui, tá? O que eu quero dizer é que esses números aqui, ó, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100, né? E como consequente aqui, ó, esses valores, esses números são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Porque eu posso reescrever ele com outros números inteiros ao quadrado, tá? Ou, em outras palavras, é aqueles números que têm raiz quadrada. Legal, tá bom? Isso está relacionado aí com radiciação. Muito bem. Nós temos uma outra situação, que eu já vou informar já de agora, que é quando você tem um radical. Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é só um lembrete, né? Esses quadrados perfeitos. Agora, quando você tem um radical, veja bem essa situação aqui agora. E dentro do radical, você tem um número que é primo, né? Vamos dar o exemplo de um número primo aqui, o número 2. Você vai ter que lembrar o conjunto dos números primos. Né? Um outro tópicozinho da matemática básica, que é importante sempre você carregar no bolso também aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, né? E assim por diante. Quem são os números primos? Aqueles números que só possuem dois divisores, um e ele mesmo, né? Os divisores naturais, tá bom? Os números primos. Toda vez que dentro do radical você tiver um número primo, isso aqui é igual, ele é um número irracional. Ou seja, você não vai conseguir encontrar a raiz desse número, assim como a gente fez lá daqueles outros lá, tá? Então é importante que você lembre dessa dica legal aqui. Eu tenho um radical e dentro do radical tem um número primo, você não vai conseguir extrair a raiz desse radical. Quer ver um exemplo? Ó, você já viu aqui que o 4 não está aqui, né? Então, por exemplo, quanto seria a raiz quadrada de 4? A gente sabe que vale 2, até vimos lá, né? Vale 2, né? Portanto, eu acabei extraindo a raiz, que vale 2, porque 2 vezes 2 vale 4. Agora, diferente do 4, quando for um número primo, 2, o 3, o 5, você não vai conseguir, né? Por quê? Porque vai dar um número racional. E normalmente a gente aproxima, né? A raiz quadrada de 2 vale aproximadamente 1,41. Só que se você colocar, por exemplo, na calculadora, você vai encontrar 1,4142, né? E não vai conseguir uma regularidade após a vírgula, né? Não vai dar uma dízima periódica, por exemplo, tá? Então guarda essa dica. Quando eu tenho o radical e dentro do radical eu tenho números que são primos, aqueles que só possuem dois divisores, um e ele mesmo, né? Toda vez que isso ocorrer, você vai ter sempre isso aqui como um número irracional. Guarda essa dica aí que é muito legal, tá bom? Legal também. Por quê? Porque haverá situações, agora aonde eu quero chegar é no ponto alto aqui agora. Haverá situações em que você vai ter dentro do radical um número que não é primo, como por exemplo o 8 aqui, ó, tá? O 8. O 8 você já viu que ele não é primo. Muito bem. Acontece que, provavelmente, se isso aqui fosse a resposta de um exercício, ele não vai estar nessa forma, não vai estar assim raiz quadrada de 8. Vai estar de outra maneira. Essa outra maneira tem a ver com um tópicozinho, que é a decomposição, né, em fatores primos. Veja que estão tudo ligado, né? Em fatores primos. Eu vou pegar esse 8 aqui, como ele não é primo, né, e vou ter que decompor ele em fatores primos. Você deve lembrar que a decomposição é aquela divisão que a gente faz, né, sucessiva pelos números primos. Então eu venho usando os números primos para dividir. Ó. Por exemplo, posso dividir por 2, 8 dividido por 2 dá 4. Posso ainda dividir por 2, 4 por 2 dá 2. E por fim eu mato esse 2 com o próprio 2 e fica 1 aqui. Quando chega na unidade, você sempre para. Você percebeu que o 8 pode ser reescrito como se fosse 2 vezes 2 vezes 2, né? Então o 8 ele é reescrito em fatores primos como 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Com isso, né,
Essa expressãozinha aqui, a raiz quadrada de 8, ela pode ser, então, reescrita como 2 ao cubo. Não é verdade? Muito bem, eu só troquei o 8 pela sua forma fatorada, tá ok? Agora, né, eu ainda posso, né, com base em algumas propriedades, que nós já vamos ver na sequência, né, com algumas propriedades da potenciação, que é um assunto anterior à radiciação, dizer que 2 ao cubo é o mesmo que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, né? Porque a gente sabe lá na potenciação, bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. E com isso, ó, eu posso cortar aqui. Né? Você também deve lembrar, né, que quando eu não coloco um valor aqui no índice do radical, eu sei que esse valor vale 2. E por convenção a gente não escreve. Então o 2 ele é omitido, mas você sabe que existe um 2zinho ali, tá bom? Voltando aqui, eu posso quebrar por uma propriedade que nós já vamos ver na sequência, quais são elas, e dizer que isso seria o mesmo que 2 elevado a 1, aqui a raiz quadrada de 2 elevado a 1, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Veja que eu só separei. E agora você tem uma propriedade que diz que quando eu tenho, né, lembrando que aqui é 2, ó, quando eu tenho o índice aqui, ó, igual ao expoente do radicando, né, que são iguais, eu posso, ó, cortar isso aqui, simplificar, na verdade, e eu chego à conclusão que isso seria o mesmo, que a raiz quadrada de 2, que eu vou deixar assim, vezes 2. Esse 2 aqui só ficou assim, né? E normalmente a gente coloca primeiro o número, depois o radical. Então veja da onde a gente começou, lá do raiz quadrada de 8, aonde a gente chegou, né? Então, voltando aqui, ó, conforme eu disse, se isso aqui, ó, for a resposta de alguma continha, de um exercício, provavelmente não vai estar nesse formato, e sim nessa forma que a gente diz mais fatorada. Por isso, você tem que lembrar também das propriedades da radiciação, que agora nós vamos ver com detalhes, tá bom? Então, voltando, veja a importância. Imagina você, né, estudou pra caramba, aí chega num exercício, numa questão, você encontra isso como resposta, né, e nas alternativas não está nesse formato, e você acaba erroneamente achando que errou a questão, volta de novo, mas parei, não, você acertou, só que ela está na forma fatorada e esse processo da transformação daqui para cá você tem que dominar, tá bom? Legal? Então com essa dica aqui fica essa dica que eu dou para você. Agora eu vou passar mais um detalhezinho aqui, ó, antes da gente entrar nas propriedades, que é a situação inversa. Ó, esse 2 que está aqui fora, né, eu vou usar até o próprio exemplo aqui, ó, eu vou voltar, eu quero voltar no raiz quadrada de 8. Aqui é legal também como se fosse uma prova real. Aqui é o seguinte, quando você tem um número que está aqui fora, mas detalhe, ele tem que estar multiplicando, né? Para que, se você sentir a necessidade, né, de jogar esse valor aqui para dentro do radical, é muito simples, ele tem que pagar um pedágiozinho. Ou seja, para esse 2 entrar aqui dentro, ele também entra multiplicando, não é simplesmente jogar ele ali dentro. Vamos fazer aqui qual é o processo para você entender e não errar nunca mais. Esse 2 aqui, ó, eu vou empurrar um pouquinho ele para o lado, aqui, tá? Para dar espaço para esse 2 que está aqui fora entrar. Eu vou até, né, você me permita aqui apagar aqui e colocar ele numa cor diferente, para você entender o que eu quero dizer, tá? Esse 2 que está em preto, eu quero jogar ele aqui para dentro. De alguma forma eu tenho essa necessidade, eu quero fazer uma prova real, né? Ou eu quero ver se realmente isso aqui essa igualdade aqui, essa equivalência é verdade. Quando eu tenho um número que está fora do radical, eu quero jogar ele para dentro, né, mas tem que estar multiplicando, não pode estar somando ou subtraindo. Eu posso tranquilamente jogar ele dentro, mas automaticamente ele vai ser elevado ao índice do radical. Então esse 2 entrou aqui para dentro? Sim. Então eu tenho que elevar o índice do radical. Lembra que o índice do radical aqui, por convenção, a gente não escreve, vale 2? Então ele vai ser elevado a 2 também. Então é como se eu tivesse que entrar, eu pago aquele pedágiozinho ali. E veja como dá certo, ó, porque 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. E você voltou lá no raiz quadrada de 8. Legal? Então isso aqui é legal porque às vezes, né, conforme eu falei, você pega nas alternativas e vai jogando para dentro e vê qual que dá raiz quadrada de 8. É um processo contrário, né? Vamos dar mais um exemplo, só para ficar os números diferentes aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, 3 vezes a raiz quadrada, por exemplo, de 5. Legal? Eu quero jogar esse 3 ali para dentro. Né? Por algum motivo, né, alguma questão, você vê a necessidade disso acontecer. Não tem problema.
Para jogar aqui para dentro, eu tenho que elevar ele ao índice do radical. Tá? Então vamos fazer por partes aqui agora para não ficar mais dúvidas. Tá? Então veja comigo. Eu vou empurrar esse 5 aqui um pouquinho para o lado. Esse 3, ele pode entrar? Pode. Ele entra multiplicando, mas automaticamente esse índice aqui, que a gente sabe que é 2, passa a ser também o índice agora dele dentro do radical. Fica assim, ó, tá bom? O mesmo processo, se quiser jogar para fora, né, aí você simplifica. E aí você desenvolve a continha 3 ao quadrado, né, que dá 9 vezes 5, e por fim aqui raiz quadrada de 45. Um exemplo, né? Então veja, você pode ter uma situação assim e ter que transformar ela assim, ou vice-versa, né? E aí, ao contrário, você já sabe, tá? Ao contrário, aí você vai ter que dominar as propriedades, que agora nós vamos ver, tá? Essa aqui foi uma introdução, mas muita informação legal que já te serve para resolver agora ou tirar aquelas dúvidas que são bem comuns, tá? O que eu vou ver contigo aqui agora? Eu vou ver as propriedades. Então, observe comigo, porque as propriedades são poucas, tá? Mas é uma cada vez mais, uma mais importante que a outra, né? E você pode ter que encontrar questões onde tenha que saber as propriedades. Então, são 4 propriedades, você vai ver comigo, a primeira está aqui, ó. Propriedade número 1, quando você tiver um radical, né, com um certo radicando aqui, vezes um outro radical com outro radicando, né? Que é só uma propriedade, depois eu vou dar exemplos para você entender melhor, tá? Bom, detalhes, né? Para aplicar a propriedade, que eu já vou dizer que isso aqui é igual a alguma coisa, você tem que ter as seguintes condições. Os índices dos radicais têm que ser iguais, né? Esses valores aqui, ó, têm que ser iguais. Né? E nesse caso é por quê? Porque quando não tem nada, eu sei que é 2. E principalmente aqui, ó, tem que ser um sinal de multiplicação. Atendido essas condições, as duas, eu posso dizer que isso seria então igual a um único radical, aonde agora eu vou multiplicar esses radicandos, os valores que estão dentro aqui, né? A vezes B. Ok? Então vejo que é uma propriedade, eu usei aqui um sinal de igual, eu posso tanto sair de uma situação daqui para lá, como voltar, tudo bem? Legal? Eu estou inclusive seguindo o mesmo exemplo do seu material para você ficar mais tranquilo. Agora vamos dar exemplos, né? Para você aí tirar as dúvidas definitivamente. Exemplos, ó, letra A. Se eu tiver uma situação assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, vamos com cuidado. É multiplicação? É multiplicação. Atendi aqui um dos critérios da propriedade. Legal, atendido a multiplicação. Os índices são iguais? São iguais. Nesse caso aqui, a gente sabe que vale 2 e por convenção não se escreve. Então isso é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 3. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Por fim, seria então a raiz quadrada de 6. Legal? Um outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 2. Tá bom? Então veja esse caso. Mesma situação, né? Eu tenho a multiplicação entre os radicais e os índices aqui, ó, são exatamente iguais. Atendido essas duas condições, lembre sempre disso. Não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas. Eu posso então deixar o mesmo com um único radical, né, que é 3, e com um único índice, o mesmo índice, e 4 vezes 2, aqui, ó. Portanto, para finalizar, seria o mesmo que a raiz cúbica de 8. Tranquilo? Esta é a propriedade 1, tranquilidade, não veio dificuldade nela, é bem simples. Se você entendeu essa aqui, a outra você vai ganhar de graça, quer ver? Propriedade número 2 é a próxima. A propriedade 2 diz o seguinte: se você, ao invés da multiplicação, você tiver agora a divisão, olha aqui comigo, vamos colocar um tracinho da divisão aqui, certo? Raiz de um valor dividido pelo mesmo radical com outro radical e os índices são iguais, tá? Essa aqui a gente usa muito nas questões, tá? Então veja os detalhes. Os índices são iguais? São iguais. Nesse caso aqui,
a gente sabe que vale 2, né? E por convenção a gente não escreve nada. Não que estivesse errado colocar o 2, mas não é muito comum isso acontecer. Então você tem que saber, quando não tiver nada é 2. Se for outro valor, obrigatoriamente tem que aparecer. E a divisão, a divisão. Tem essa notação também aqui, ó, né? Pode vir com esta cara, né? A gente chama de notação, forma de escrever, né? Ó, dividido por isso aqui, tudo bem? O que ocorre? Aqui eu posso manter um único radical, né? Com o mesmo índice, o índice se mantém exatamente igual, e eu vou dividir quem está aqui dentro, que são os radicandos. Ó, A sobre B. Esta é a propriedade. Esta aqui a gente praticamente usa direto, tá? Você vai ver alguns exemplos. Muito bem. Vamos dar exemplos aqui para esclarecer, né? Bom. Aqui, ó, um exemplo da letra A. Eu tenho a seguinte situação. Raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 2, por exemplo, né? Eu posso usar essa propriedade e chego aplicando ela na seguinte condição. Isso seria o mesmo que a raiz de 10 dividido por 2. Veja que eu olhei as condições, né? É divisão? É divisão. Os índices são iguais? São iguais. Professor, se não forem iguais, aí você não pode aplicar a propriedade, tá? 10 dividido por 2, e aí, para finalizar, eu digo que isso é tudo igual a raiz quadrada de 5. Legal? Tá aí a segunda propriedade, muito parecida com a primeira, né? A primeira é a multiplicação, essa aqui é a divisão. Vamos para a terceira propriedade, que diz o seguinte. A terceira propriedade é muito interessante, né? Porque ela tem uma conexão forte aí com a potenciação, todas elas, né? Olha isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, a raiz quadrada, a raiz, né, de um valor e um certo índice, legal? E tudo isso aqui, ó, elevado a um expoente qualquer aqui, ó, tá? Um expoente real. Muito bem. Se eu só comparar aqui, é igual ao que está ali no seu material. Aqui acontece o seguinte, esse tem que estar entre parênteses, tá bom? Esse expoente aqui, ó, que está aqui fora, ele vem multiplicando o expoente natural do radicando. E eu digo, então, que isso é exatamente igual à raiz, né, de um índice ali que eu chamei de n, e esse expoente aqui vem multiplicando, no caso é 1, m vezes 1 fica m. Essa aqui é a propriedade 3, tá? Por que isso ocorre? Se eu sair desse radical, transformar no expoente fracionário, eu uso a propriedade da multiplicação potência de potência, né? Eu tenho a justificativa de por que isso ocorre, aqui é bem direto. Exemplos aqui para ficar claro para você, né? E você poder adicionar também no seu caderno se você achar necessário. Ó, exemplo da letra A, eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de 3 e tudo isso elevado, por exemplo, ao cubo, né? Eu posso tranquilamente dizer, pegar esse expoente aqui, ó, e multiplicar pelo expoente natural desse 3 aqui. Eu vou me permitir trocar esse 3 aqui, botar por 4, só para ficar diferente os valores, a gente não confundir, tá? Lembrando que o índice aqui vale 2, né? Então, fica o mesmo índice, conforme a propriedade aqui mostra para você. Isso é o mesmo que a raiz quadrada de 4 ao cubo, né? Eu só estou aqui aplicando a propriedade, fica assim. Vou colocar mais um exemplo, com valores diferentes aqui para o índice, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 4, e tudo isso, ó, por exemplo, elevado ao quadrado. Olha aí. Agora veja que dentro do radical eu tenho um valor aqui que está em forma de potência de propósito, porque eu quero mostrar para você que esse expoente, ele vem multiplicando o expoente, que agora é 4. Antes era 1 aqui, ó, era 1, né, ali também era 1. Então fica como isso? Vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 4 vezes 2. Então esse 2, ele vem multiplicando, tá? E por fim, então, chegamos à conclusão que isso é o mesmo que a raiz cúbica de 2 elevado a 8. Tudo bem? Esta é a propriedade. Sabe qual que é o meu medo? É isso aqui cair, por exemplo, numa questão e você não saber resolver, né? Isso acaba hoje, acaba agora, tá?
Vamos para a quarta propriedade, uma das propriedades mais polêmicas, da radiação, uma que dá medo, né? Quando o aluno não conhece, obviamente. Você, depois dessa aula aqui, vai brincar aí com a radiação. Veja esta aqui, ó. Você tem um radical, certo? Aqui eu vou copiar igual do material de vocês aí de casa, N e M, tá? Elevado a um certo índice aqui. Aí, olha só, dentro dele, outro radical. Tá bom? Elevado a um outro índice diferente que eu chamei de M aqui, tá? E aqui tem um certo radicando. Olha aí. E agora? Tá? Eu lembro aqui, quando eu olho essa propriedade, eu lembro de situações da infância, né? Onde você olhava um radical, já começava um braço a tremer. Aí quando vinha um dentro do outro, aí o cara começava a cair no chão e chorava. Tá? Olha só, olha que interessante. Eu posso dizer, transformar, ou né, dizer que isso é igual a um único radical. Esse radicando, eu vou continuar com ele aqui dentro. Só que agora, entre esses índices aqui do radical, os dois radicais, né? Olha que interessante agora. Eu posso multiplicar, ó, multiplicar. E dizer então que o próximo índice aqui é o resultado do produto entre os dois índices lá, N vezes M. Então transforma tudo num único radical, tá? Exemplo, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui para você entender bem. Exemplos. Ó, da letra A. De propósito, ó, raiz cúbica que o mais importante é só a aplicação da propriedade. Esta situação aqui, ó. Agora, me diga aí você de casa, se isso aqui caísse em alguma questão hoje, antes desta aula, você saberia me dizer qual seria o desenvolvimento disso antes da aula? Tá, aí fica a dúvida para você. Conforme eu disse, né, e prometi no início desta aula, que se você acompanhasse essa aula até o final, você não ia mais ter dúvida, não ia ficar com problemas iguais a esse aqui. Olha só, e acaba agora. Bom, aplicando a propriedade, eu posso dizer que isso é o mesmo. Ó, olha com atenção. Lembra o A aqui? Ele permanece aqui dentro. Então o 4 ele continua aqui dentro. E o que é que eu vou fazer com os índices agora? Que aqui vale 3 e aqui a gente sabe que vale quanto, né? Quando não se escreve nada, vale quanto? Vale 2. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, certo? Portanto, isso seria o mesmo que a raiz, né? Um índice 6 aqui, ó, de 4. Legal? Agora eu te pergunto, se isso aqui fosse fruto de uma questão que você resolveu e nas alternativas tivesse assim, você saberia, né? Se não, já valeu a pena estar assistindo essa aula, tá bom? Legal? Então aqui está a propriedade, vou colocar mais uma aqui só para ilustrar melhor. Ó, já vi situações onde tem vários radicais assim, ó. Vou colocar um valor aqui, por exemplo, 8. Né? E aí, quanto é que vale isso? Bom, usando a propriedade, eu posso dizer que isso é o mesmo que vou deixar esse 8 aqui, né? E vim multiplicando os índices. Que nesse caso é 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então tá aí, ó, raiz oitava de 8. Tudo bem? Esta é a propriedade. Só um detalhezinho que eu vou fazer aqui no lado agora. Muito cuidado com essa situação aqui, ó. Eu posso ter também um radical, certo? E aí aqui dentro eu tenho um valor que está fora, por exemplo. Uma situação, por exemplo, assim, ó. Então aqui eu tenho um problema. É como se eu tivesse uma pedrinha aqui nesse sapato. Aqui eu tenho que dar um jeito de me livrar desse 2. Ou eu jogo ele aqui para fora, ou eu jogo ele aqui para dentro. E nós já vimos isso, né? Então a sugestão primeiro é se livrar desse 2. Eu vou optar em jogar ele aqui para dentro. E eu já sei qual é a condição para fazer isso. Vimos no início desta aula. É somente pagar o pedágio, né? Então eu já vou contar que ele vai entrar ali junto com 3. Deixa eu só aumentar o espaço aqui, tá? O 3 eu joguei um pouquinho para o lado. Então esse 2 aqui ele vai entrar ali dentro. Mas para entrar,
ele tem que pagar o pedágio. E qual é o pedágio? O pedágio é ele ser elevado a esse índice do radical onde ele vai entrar. Vou entrar ali na casinha, tem que pagar o pedágio. O pedágio ali é ser elevado ao índice daquele radical. Tudo bem? Ficamos com essa situação agora aí, tá? Agora, vamos terminar aqui embaixo. Eu tenho a situação de 2 radicais. Aqui dentro, ó, 2 ao quadrado é 4 vezes 3 dá 12. E ainda, por fim, agora sim eu posso aplicar a propriedade e dizer que isso é o mesmo, ó, multiplicando os índices aqui, ó, 2 vezes 2, que dá 4. Raiz quarta de 12. Legal? Aí eu pergunto para você de novo, antes dessa aula, se eu desse essa expressão e pedisse para você encontrar entre algumas alternativas e tivesse uma desta aqui como opção, você saberia, né, entender que isso aqui é igual àquilo? Tá bom? Se você, professora, não saberia, já valeu a pena estar assistindo essa aula, porque isso pode ser uma questão. Você sabe que uma questão pode fazer toda a diferença aí na sua preparação, ou até mesmo em um concurso, né? Uma questão pode te deixar de fora ou pode te colocar dentro aí do concurso, tá bom? Legal? Então ficou mais essa dica, abordamos as propriedades, agora eu vou resolver algumas questões com você. Então veja bem como, se você dominar as propriedades, você acaba tendo uma facilidade, né, para resolver questões envolvendo radicais. Tá? Então eu vou dar algum exemplo aqui para você, você tem aí no seu material, você pode acompanhar comigo. Então veja comigo, da letra A, nós temos algumas questõezinhas para fazer aqui, ó. Eu vou copiar igual do material. Nós temos a letra A, raiz quadrada de 256. Eu sempre falo assim, ó, às vezes você não sabe o valor da raiz, né? Mas se você domina as propriedades da potenciação junto com a radiação, você encontra facilmente, né? Ó, temos essa situação. Esse 256, ó, né? Você deve reescrever ele em fatores primos, então por isso eu tenho que decompor ele em fatores primos. Aí eu me forço a te dar uma dica. Olha essa dica aqui que te facilita muito, né? Envolvendo principalmente aqui, ó, decomposição. Ó, é muito importante você guardar este camarada aqui, ó, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá igual a 32. Por que eu gosto de guardar este camarada, né, e não outro? Por um simples detalhe, veja comigo. Quando eu tenho, né, principalmente quando for um número par, pode ser que ele seja fruto, né, do 2 direto. Mas veja bem, se eu tiver que aumentar os expoentes, ou seja, encontrar quanto vale 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, né, 2 elevado a 9, e assim sucessivamente, ou, né, diminuir, né, achar valores menores, ou seja, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, você vai gostar dessa dica aqui que ela é bem legal, 2 elevado ao quadrado, enfim, né. Se eu tiver que ir aumentando, a cada vez eu multiplico por 2. E é muito fácil, porque multiplicar por 2 é o dobro, né? Ou divido por 2. E é fácil também, porque dividir por 2 é a metade. Então veja comigo. Quando eu multiplico por 2, o dobro de 62... o dobro de 32, 64. O dobro de 64, 128. O dobro de 128, 256. 512. Né? 1024, 2048, 4096 e vai embora. Aqui eu vou sempre pela metade. Metade de 32 é 16. Metade de 16 é 8. 4, 2 e 1 e assim por diante. Então veja como isso aqui é legal, porque vai direto, né? Então eu guardo este, com base nele eu vou aumentando ou vou dividindo, né? Dobrando ou encontrando a metade. E veja que quem a gente quer está aqui, ó. Está aqui esse camarada, veja que a gente encontrou direto, olha bem com atenção se não é ele lá. Né? Então, eu posso trocar esse 256 por substituir, né, por sua forma fatorada, que é 2 elevado a 8. E olha que interessante. Então, portanto, a raiz quadrada de 256 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 8. Né? E, professor, mas aí eu ainda não consigo encontrar a raiz desse jeito. Se você lembrar de uma propriedade da potenciação, em que eu sei que aqui é 2, certo? Eu posso sair desse radical, vou até repetir aqui embaixo, para a gente ter um pouquinho mais de espaço.
Ó. Para sair do radical, para tirar essa casinha aqui, eu mantenho a base e troco a posição do índice e do expoente do radicando. Aqui é 2. Esse número que está aqui em cima vem aqui para baixo, e esse que está aqui embaixo vem aqui para cima. É a regra do sol, né? Para quem já assistiu às aulas de potenciação sabe, tem um solzinho aqui, olha o sol aqui, ó. A famosa regra do sol. Professor, por que regra do sol? A regra do sol diz o seguinte, ó, quem está no sol vai para a sombra, está embaixo, né? E quem está na sombra, porque está escondidinho, vai para o sol. Regra do sol. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E aí, continuando aqui, olha, acompanha. Quanto é que é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 dá 4. Então fica 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Opa, olha aqui. Olha onde é que está a nossa resposta. Vale quanto? 16. Tá? Então, voltando lá no início, aonde nós estávamos, né? Quanto vale a raiz quadrada de 256? Veja que nós chegamos com as propriedades na resposta que vale 16. Por quê? Porque 16 vezes 16 vale 256. Logo, 256 é um quadrado perfeito, tá? Porque ele pode ser escrito em função de outro número inteiro ao quadrado. Legal essa dica? Com essa você resolve também as outras questões que tem aí, por exemplo, no seu material, tá bom? Aqui, vamos fazer mais uma. Ó, eu tenho ali na letra B, essa aqui, ó, pode dar dúvidas, né? Mas veja que agora, você entendendo aí as propriedades, isso aqui fica fácil demais. Por quê? Porque, lembrando também alguma coisa aí de matemática base, de números decimais, fracionários, né? Eu posso substituir aquele 0,04 por quanto? Por 4 dividido por 100, certo? São duas casas após a vírgula, 2 zeros. A propriedade 2 diz que quando eu tenho uma divisão dentro do radicando, eu posso quebrar isso, né? A gente viu na propriedade número 2, e dizer que isso é o mesmo que a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 100. Eu usei a propriedade 2. E quanto é que vale a raiz quadrada de 4? A gente tem que saber, lembra do início da aula? 2, porque 2 vezes 2 vale 4. Quanto é que vale a raiz quadrada de 100? Qual o valor vezes ele que dá 100? Né? É 10. Né? Ou você decompõe em fatores primos e diz que isso aqui é 10 ao quadrado e corta lá. E quanto é que é 2 dividido por 10? Isso é 0,2. Está aqui, ó, a resposta. Logo, a raiz quadrada de 0,04 vale quanto? Vale 0,2. Então veja que com base nas propriedades a gente vai encontrando o valor, tá certo? Você pode não saber de cabeça, mas se você saber o caminho das pedras, as propriedades, peraí, eu não sei, mas vamos quebrando aqui, vamos substituindo, trocando aqui, encontrou a resposta. Veja a importância de você dominar, né, as propriedades, tá certo? Agora, eu vou pular para um próximo tópico, que chama-se de racionalização. Importante demais, ó. Eu vou até aqui dar um destaque legal, ó. Racionalização, opa, né, de denominadores. Cuidado aqui agora, aqui, ó, né, aqui vai ter uma dica bem legal. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, preste bastante atenção. Quando você tem uma fração, né, uma razão, olha aqui ó, a expressão que eu estou usando aqui, ó, essa palavra aqui, ó, denominadores, você sabe que lá nas frações, lembrando lá das frações, né, quando você tem um número em cima, um outro número aqui embaixo, numa razão, esse número de cima aqui, ó, é chamado de numerador, legal? Esse número de baixo aqui é chamado de denominador. Opa, é racionalização dos denominadores, é desse cara que vem aqui embaixo. Como assim, professor? O que isso tem a ver com a radicação? Olha para cá, vamos direto no exemplo, tá? Nós temos aí no seu material um exemplo da letra A, que tem a seguinte situação. Você tem um valor aqui em cima, que eu coloquei o 12, e no denominador você tem um radical. Né? Ou seja, na posição do denominador, ou seja, o número que vem embaixo aqui da razão, da fração, você tem um radical. E aí, você deve fechar os olhos, lembrar da época da escola, a professora tem que racionalizar, precisa racionalizar.
O que significa isso? Também é o seguinte, se isso aqui for o alvo, o fruto de um resultado de uma questão, de uma continha que tu fez, pode ter certeza que não vai estar nesse formato, porque você tem a obrigação de fazer a racionalização, esse é o termo. Mas o que é racionalizar? Nós temos que dar um jeito de tirar esse radical aqui de baixo. É como se na matemática ter um radical embaixo da fração fosse feio, né? Nós temos que fazer alguma manobra para tirar esse cara ali de baixo. E a gente usa a expressão de racionalizar. Legal. Como eu posso fazer então? Como é que eu posso tirar de lá? Olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo de baixo, pelo que é o radical. Quando eu faço isso, você vai perceber que eu não altero aquela razão ali. Porque quanto é que é raiz de 3 dividido por raiz de 3? Vale 1. E 1 vezes alguma coisa continua sendo aquela alguma coisa. Então, esse procedimento eu não altero essa expressão. Só que o fato de eu colocar a multiplicação, veja, eu vou usar uma propriedade lá da multiplicação das frações, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Você vai perceber que com isso eu vou conseguir tirar esse cara ali de baixo. Como é que vai ficar a nossa continha então? Vamos continuar aqui. Vai ficar assim, ó. 12 vezes raiz quadrada de 3, tudo bem? E aqui, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, lembrando que aqui eu estou fazendo a multiplicação, tá bom? É justamente a primeira propriedade que a gente acabou de ver. Ó, legal? Muito bem, então vai ficar como? 12 vezes raiz quadrada de 3. Aqui, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, isso é o mesmo que a raiz quadrada de 9, né? Porque é 3 vezes 3 aplicando a primeira propriedade. Quanto é que vale a raiz quadrada de 9? Vale 3. Então, para finalizar, eu chego na seguinte situação, ó. 12 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3. Ou seja, tirei ou não tirei aquele radical de baixo? Tirei. Ainda cabe uma simplificação com esse 12 aqui, ó. Porque 12 dividido por 3 dá 4. Então, logo ao final, chegamos na expressão 4 vezes raiz quadrada de 3. É esta a forma que provavelmente vai estar nas alternativas de uma questão que você, caso encontre essa expressão aqui. Então, veja da onde a gente saiu, aonde a gente começou, até onde a gente chegou. Então, o que eu quero dizer, esse processo aqui, ó, daqui para cá, é o que a gente intitula como racionalizar. Tá? Você vai ouvir muito, né? Deve ter ouvido muito na época escolar. Nós tivemos, se tiver alguém aí que está em fase escolar assistindo essa aula, vai lembrar que a professora de matemática ou o professor de matemática vai falar, precisa dar uma racionalizada, racionalizar. Essa é a situação aqui, tá? Legal? Só que nós temos um outro detalhe, tá? Nós podemos ter, esse aqui é o exemplo da letra A, você tem um exemplo da letra B do material, que é o mesmo procedimento, é só praticar. Eu vou pular logo, por exemplo, da letra C, que diz assim, ó, quando você tem uma soma, né? Deixa eu dar uma espiada ali, ó, 7 raiz de 5 mais 1. 7 dividido por raiz quadrada de 5 mais 1. Agora você tem uma soma, né? Ou seja, eu acabo tendo um radical na posição do denominador, e com isso eu tenho que me livrar desse cara aí também, de algum jeito. Só que nós temos um problema, tem um 1 somando aqui, tá? Aqui, o procedimento também é racionalizar, só que nós vamos multiplicar em cima e embaixo, não por essa expressão, conforme a gente fez igual ali, e sim pelo conjugado. Mas o que é conjugado? Você vai multiplicar em cima e embaixo pela essa mesma expressão, só que nesse caso, como é mais, tu vai trocar por menos. Se fosse menos, tu ia trocar por mais. Você já vai entender por quê no desenvolvimento deste exemplo. Ou seja, eu vou multiplicar pelo seu conjugado. Ó, eu troco o sinal. Tudo bem? Troco o sinal. Se fosse menos, seria mais aqui. Legal? E toco o barco igual a gente fez ali. Agora, muito cuidado, que esse 7, ao multiplicar aqui, ele multiplica tudo, né? Então, eu costumo colocar entre parênteses aqui para não correr o risco de esquecer alguém. Ó. 7 vezes raiz quadrada de 5 menos 1. Embaixo, dá uma olhada com carinho o que você tem embaixo. Ó. Você tem o produto da soma
pela diferença. É isso vezes isso. Ou você aplica a distributiva, isso vezes isso vezes isso, depois vem esse vezes esse vezes esse. Ou você lembra de uma dica legal, que quando você tem o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vai direto. Vou fazer aqui contigo, ó, tá? Sempre que você tiver o produto da soma pela diferença, né, ou você aplica a distributiva, dá um pouquinho de trabalho, mas você encontra a resposta, ou você faz a seguinte dica aqui, uma resumida, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Legal? Vai mais rápido. Continuando aqui para nós finalizar essa parte, ficamos então com 7 vezes a raiz quadrada de 5 menos 1. Né? Aqui, ó, quando você tem esse expoente aqui, ó, igual ao índice do radical, ó, você pode, ó, cortar. Assim como ali 1 ao quadrado vai dar 1, né? Então aqui vai ficar 5 menos 1 ao quadrado vale 1. E para finalizar, chegamos ao final da continha, você chega na seguinte expressão, que pode parar por aqui, ou você pode continuar desenvolvendo, mas por aqui já está bom, tá? Então aqui está a resposta, né? Esse processo a gente racionalizou também. Então, se você encontrar uma situação assim, pode ter certeza que a resposta não vai estar nesse formato, vai estar naquele lá. A gente tirou aquele radical de baixo. Legal? Então tá aí mais uma dica legal da racionalização envolvendo aí, né, a radiciação. Agora, eu vou te mostrar um tópico que faço uma aposta com você, dos seus colegas aí, da sua casa, da escola, do curso que você está estudando, que o que eu vou falar agora, né, fruto da experiência em sala de aula, são poucos os alunos que lembram ou que sabem fazer isso aqui, que chama-se de radical duplo. Tá? Aqui o ponto alto da nossa aula, hein? Radical duplo, né? Ou também chamado biquadrático. Aqui já é para separar o joio do trigo. Né? Eu costumo falar agora, vamos separar o menino dos homens. Né? A menina das mulheres, radical biquadrático. O que acontece? Muita atenção aqui agora, tá? Quando você tiver uma expressão assim, ó, raiz de um valor A, né? Eu vou colocar aqui a expressão mais ou menos, essa simbologia aqui pode ser mais ou pode ser menos, né? E aqui dentro um outro radical. Veja que é diferente daquela situação que nós abordamos anteriormente, onde você tinha um valor que estava multiplicando. Diferente. Né? Se eu tiver um exemplo aqui, ó, 2 vezes um radical, aqui, sei lá, 3, não é essa situação, porque aqui está multiplicando, então não cabe aquele caso lá. Aqui eu vou te dar uma saída para sair desse embaraço aqui, que é chamado de radical duplo ou biquadrático. Isso aqui vai ser exigido de você que substitua ou acha a igualdade da soma dos radicais. A mais ou menos B. Calma que com o exemplo você vai entender perfeitamente, tá? Ou seja, quando você tiver uma situação desta aqui igual à esquerda, vai ser provavelmente exigido de que você transforme isso nisso aqui, né? Onde esse A e B são outros valores diferentes desses aqui. Pode ser, né? Ou seja, é a transformação de um radical duplo em uma soma de radicais. Tá? Então toda expressão que tiver isso aqui, ó, né, a gente chama aí, né, ela pode, positiva, entre A e B, vou dar essa condição, né, você vai ter que transformar. Qual que é a condição? Agora anota aí com cuidado, olha o cuidado que você tem que ter. Atenção, condição. Mas como assim condição, pessoal? Condição para você conseguir fazer essa transformação, essa equivalência. Esse B aqui, ó, né, ou A, esse B não pode ser um quadrado perfeito, né? Porque se for um quadrado perfeito, você já sabe o que é isso, você extrai a raiz, né, e soma com A. Por exemplo, se fosse 9, raiz quadrada de 9 vale 3, aí de nada vai adiantar o que eu vou te falar agora daqui para frente. Então, esse B não teria sentido, né, se ele for um quadrado perfeito. O problema é que quando esse B não for um quadrado perfeito, aí nós estamos enrolados. Enrolado até agora, porque essa dúvida acaba agora, tá? A condição é que esse A ao quadrado
seja maior que o valor B, tá bom? Esta aqui é a condição para que a gente consiga fazer o que eu vou te mostrar com um exemplo. Legal? Tá bom. E como é que eu faço isso, né? Através de uma fórmula, né? A fórmula, tá? Tanto esse A como esse B aqui, ó, tá? Eles vão ser iguais, ó. Não vai se assustar agora, fique tranquilo, tá? Ó, A1. A mais C dividido por 2, mais ou menos raiz de A menos C dividido por 2. Calma que com exemplo você não vai ficar com medo, tá? O tamanho aqui, a expressão assusta. Ou seja, você percebeu que apareceu um C que até então eu não falei quem era? Quem é esse C aqui, ó? Então, mais uma coisa que você tem que tomar cuidado. Dá uma notada aí. Tá? Esse C, ele vai nascer, né, de uma relação entre o A e o B. O C, ele vai ser igual ao A ao quadrado menos o B. É isso que você precisa saber aqui. Calma, calma, que com um exemplo eu sei que você já deve estar querendo, né, desligar o vídeo aí, tomar um café, você que não, eu vou jogar bola, vou jogar videogame, vou parar por aqui que o negócio ficou feio. Calma que com exemplo vai ficar bonito, tá? Ou seja, o que nós queremos? Inicialmente, nós queremos sair de uma situação e chegar em outra. Eu quero sair desta situação aqui, tá bom? E transformar isso em uma soma de radicais. Para isso eu vou usar essas fórmulas aí com exemplo, tá? E você vai entender. Eu quero sair disto para chegar aqui, tá bom? Legal? Então vamos com o exemplo? E aí as coisas vão ficar fáceis. Eu vou até deixar aqui para nós fazer uma colinha juntos, aqui, tá bom? Legal, legal demais. Conforme eu falei, é um tópico, né, que poucos sabem, né? Alguns, infelizmente, não aprenderam, né? E a hora chegou, então. Vamos lá, vamos juntos. Ó, vamos com o exemplo que está no teu material também, tá? Eu quero, com um exemplozinho, é o seguinte. Vamos colocar aqui exemplo, tá? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada, aqui, ó, de 24. Tá certo? É justamente aí o radical duplo, ou chamado radical biquadrático. Agora, eu tenho que sair disso aqui. Eu tenho que encontrar uma equivalência que isso vai ser igual a uma coisa, como aqui é mais, aqui vai ser mais. Tá bom? Ali na fórmula, ó, mais ou menos, né? Mais ou menos. Se for mais, vai ser mais, se for menos, vai ser menos. Aí eu te pergunto, quem são esses camaradas aqui, ó? O que eu quero dizer para você, sendo bem direto, é que se você encontrar isso aqui como uma resposta, ou até mesmo pode ser uma questão, quem é a soma de radicais que seja igual a isso aqui? Eu quero saber se você consegue descobrir quem são esses camaradas. Então esse processo aqui de transformação você vai aprender agora. Conforme eu disse, faça um teste com você aí da sua casa. Pergunte para os seus colegas, né, da escola, até, não, isso não é menosprezar o conhecimento de ninguém, deixar claro que isso, tá? É só uma constatação que eu vejo nas aulas, é que são poucos os alunos que sabem fazer isso. Eu me pergunto, por que isso ocorre? E por isso eu trouxe para você. Agora, se eu estou falando, você, professor, eu já sei, então, parabéns para você. Mas se você não sabe, você faz parte desses alunos que não sabiam, mas nesse momento você deixa de fazer parte desses alunos e passa a ser aquele aluno distinto, aquele que sabe fazer, aquele que vai ganhar uma questão que todo mundo vai errar, aquele aluno que vai ser o aprovado, tá? É isso que eu espero. Então vamos pensar junto comigo aqui, professor, qual que é a condição? Vamos lá, a condição lá é como se esse camarada aqui, ó, fosse o A e esse aqui fosse o B da nossa formulazinha lá, tá? O A e o B. Olha bem lá a nossa formulazinha, da onde a gente está, aonde a gente quer chegar. Qual que é a condição? É que esse camarada ao quadrado seja maior que esse, né? Lembra que eu falei lá? O A ao quadrado, ele tem que ser maior que o B.
E isso ocorre porque 5 ao quadrado é maior que 24. Ou seja, essa condição aqui, ó, legal, foi atendida. Opa! Então, se essa condição foi atendida, eu posso perfeitamente aplicar tudo que nós vimos ali. Vamos encontrar aquele C lá, já de cara, né? Que a gente vai precisar dele, né? Já vamos encontrar o bendito C. Aquele C que eu falei lá, a gente vai precisar dele. Já vamos, é o que eu sugiro. De começo já encontra esse C. Quem é? Esse C, ele nasce do A ao quadrado menos o B. Né? O A aqui nesse caso vale 5 e o B vale 24. Vamos substituir, já encontramos esse C, já está meio caminho andado. Né? Portanto, o C é igual a raiz quadrada do A, 5 ao quadrado, menos o B, que vale 24. Legal? Vamos continuar aqui, portanto, C vai ser igual a raiz quadrada de 25 menos 24. E para finalizar, C é igual a raiz quadrada de 1, então, portanto, o C vale 1, né? A raiz quadrada de 1 vale 1. Vamos guardar esse C aqui com carinho, que a gente vai precisar dele. Tá bom? Lembrando que nós queremos sair desta situação e substituir por uma soma de radicais. Legal. Encontrado o C, que é o primeiro passo, nós vamos em busca agora desses valores. Bom, então vai ser tudo isso igual. Deixa eu até separar esse tracinho aqui. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá. A mais C dividido por 2. Como é mais, vai ser mais também. Mais A menos C dividido por 2. Pronto, a gente tem o A, a gente encontrou o C, é só substituir e correr para o abraço. Tá bom? Vamos juntos aqui, ó, vamos acompanhando aí. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, para não confundir aí a sua visão de casa, tá? Muito bem. Então agora é só substituir os valores que nós encontramos. Vamos junto comigo. Quem é o A? O A lá no início vale 5. Quem é o C, que acabamos de encontrar, vale 1. Tá aqui, ó. Então vamos juntos aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A, que vale 5, mais o C, que acabamos de encontrar, que vale 1, dividido por 2. Mais 5 menos 1 dividido por 2. Vamos fazer aqui embaixo, continuar aqui embaixo. Portanto, 5 mais 1 é 6, dividido por 2 dá 3. Mais 5 menos 1, 4, dividido por 2 dá 2. Olha aonde a gente chegou. A gente chegou justamente no formato da resposta. Nós transformamos aquele radical duplo numa soma de radicais, onde o primeiro valor é 3 e o segundo vale 2. Então lembra que nós estávamos aqui, ó? Essa aqui, ó, era a nossa, né, proposta. Transformar um radical duplo numa soma de radicais. Quem são esses camaradas? Então tá aqui, ó, a resposta aí da charadinha. 3 e 2. Para finalizar, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que você vai encontrar isso aqui, né, em alguma questão, e é este o formato da resposta que provavelmente vai ser exigido se o alvo da questão quer testar o seu conhecimento desse tópico aí da radiciação, tá bom? Legal demais? Legal demais! Eu deixei e vou deixar para você uma tarefinha de casa, que é uma situação muito parecida, que inclusive aí no seu material está, né? Eu quero que você transforme esse radical quadrático aqui, ó, que deixa eu só dar uma espiada aqui, ó, ele é o 3 menos raiz quadrada de 5, ó, pronto. Tá aqui esse camarada, ó. É justamente um caso parecido igual aquele ali. Quem será os valores que você vai transformar? Agora detalhe, né, a diferença, aqui como é menos, vai ser menos aqui também, tá bom? Ó. Pergunto para você agora, né? Quem serão esses valores aqui nessa transformação de um radical duplo, uma diferença de radicais, tá? É o mesmo processo que nós acabamos de fazer, a única diferença é que aqui é menos. Lembrando, mais uma dica que eu vou deixar essa para você, ó, esse é o valor A e esse aqui é o B. Vamos ver se eu não estou fazendo uma pegadinha para você onde não daria para fazer? Vamos ver se é atendida a condição? Então, antes de mais nada,
Veja se é possível fazer isso. A condição é que este valor não seja um quadrado perfeito, e não é, né? O 5 não é um número primo, inclusive, a raiz só de 5 não existe, é um número racional. E ainda a condição é que A ao quadrado seja maior que B. E dá certo, né? Porque veja comigo, A ao quadrado é 3 ao quadrado. É maior que 5, isso é verdade, porque 9 é maior que 5. Então, não é uma pegadinha, tá? A condição foi atendida. Então, boa sorte para você. É fazer da mesma forma que ali, tá certo? Com isso, a gente finaliza essa aula de radiação. Espero que esse medo do radical tenha acabado nesta aula, mas é muito importante que você pratique para esse conhecimento aí, né, não ser esquecido, ok? Bons estudos e fé na missão!